Você sabia que existe uma ciência antiga que pode nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e aos nossos relacionamentos? Hoje o tema do nosso vídeo é sobre os 4 temperamentos, sobre o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Você ter conhecimento sobre este tema pode mudar a forma como você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa ou até com os seus filhos. Olá, querida! Eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é te ensinar a viver um relacionamento feliz, mesmo que pareça ter chegado ao fim. Mas antes da gente entrar no nosso tema do vídeo de hoje, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda quinta-feira eu trago vídeos novos para você. Hoje nós vamos falar sobre os 4 temperamentos. Vamos entender como eles surgiram, como que eles se relacionam com os elementos da natureza e como que eles podem influenciar nos nossos relacionamentos. Por isso, fique até o final desse vídeo, porque isso que você vai aprender aqui pode transformar a forma como você trata e lida com as pessoas ao seu redor. A ciência dos temperamentos, ela existe há milhares de anos, muito antes da era moderna. Ela precede Platão e vem no período pré-socrático, onde os filósofos começaram a estudar o comportamento humano e começaram a perceber que existiam certos padrões. Os antigos, assim como Platão, acreditavam que o temperamento é como um ritmo, algo constante na personalidade, como se fosse uma música que cada um carrega dentro de si. Essa observação vem da prática de observar a natureza. O homem primitivo, ele tinha uma constante prática de observar como a natureza se comportava e que existiam alguns padrões, por exemplo, como o sol e a lua. E também começou a perceber que o ser humano também tinha alguns movimentos e padrões internos. A ciência simbólica é uma ciência que não busca os padrões empíricos, como a ciência moderna, mas sim ela busca a compreensão do mundo e do ser humano através da simbólica e dos padrões naturais. Para que a gente possa começar a entender mais sobre a questão dos temperamentos, a gente precisa entender que, através da observação da natureza, então quando esses filósofos começaram a entender e a observar que a natureza ela trazia esses padrões naturais e ela trazia alguns pontos, né, que eles começaram a entender que o ser humano também tinha alguns padrões, alguns movimentos internos que eles poderiam trazer essa questão simbólica para também as questões da natureza. Então, eles trouxeram alguns elementos para que pudesse fazer essa simbologia dos 4 temperamentos. Então, o colérico com o fogo, o melancólico com a terra, a água com o fleumático e o sanguíneo com o ar. Então, vamos trazer também aqui uma questão simbólica, né? Imagine que Deus, quando foi criar o homem, ele planta no solo a nossa alma. Então, a nossa alma é como se fosse uma semente plantada no solo. Quando ele planta essa semente, este solo nós podemos chamar de temperamento. Por quê? Porque é algo nosso mineral. Nós já nascemos com isso. Então, o nosso temperamento, ele não pode ser modificado. Quando você nasce um colérico, você não pode depois se tornar um fleumático. O que pode acontecer é que você começa a amadurecer. E com este amadurecimento, você passa a deixar o seu temperamento em segundo plano. Por quê? Quanto mais o seu temperamento ele é evidente, isso quer dizer que a pessoa ainda é imatura. Porque o amadurecimento, ele vem quando a sua personalidade, ela transparece muito mais do que o seu temperamento. O que hoje nós vemos é que muitas pessoas falam sobre os temperamentos e algumas pessoas acabam usando a questão do temperamento para justificar a sua forma de agir. Então a pessoa fala, eu sou muito sanguínea ou eu sou muito colérico. E é por isso que eu ajo assim, como se ela não pudesse amadurecer a sua personalidade e mudar aquilo que muitas vezes incomoda as outras pessoas. É claro que você tem algo em você, que, como eu falei, que você nasce com isso. Você não vai poder mudar totalmente o seu temperamento. Mas é importante frisar aqui neste vídeo que o seu temperamento, ele é para que você possa se conhecer, conhecer as pessoas ao seu redor e com isso ser uma ferramenta a mais
para que você consiga tornar os seus relacionamentos mais saudáveis, que você consiga compreender melhor o comportamento das outras pessoas, mas não ser usado como uma forma de dizer eu sou assim e eu não posso mudar porque o meu temperamento é esse. Então é por isso que você precisa amadurecer a sua personalidade para que a sua personalidade ela transpareça muito mais do que o seu temperamento, porque o seu temperamento ele ainda está muito na imaturidade. Então é isso que eu quero que você compreenda aqui nesse vídeo, que muitos vão falar sobre os temperamentos, mas que é essencial que seja dito que os temperamentos, eles são para que você conheça o outro, conheça a si mesmo primeiramente, mas que não seja usado como desculpas para que você não amadureça. O primeiro temperamento que nós vamos falar agora é sobre os coléricos. Os coléricos, ele tem um temperamento expansivo e seco, assim como o fogo. Então, se você começar a analisar o fogo, você vai perceber que o fogo, ele é um elemento que é quente, ele é seco e ele é expansivo. Então, quando você começa a olhar para o fogo, você começa a notar alguns padrões que você pode também associar ao temperamento colérico. Então, o colérico, ele é ativo, ele é expansivo, ele tem essa questão mais dominante, né, de ser um líder, ele tem essa liderança nata nele. Mas isso não quer dizer que todo colérico vai ser líder, tá? Existem coléricos que têm essa liderança sim, né, neles, eles nascem com essa propensão a ser líder, mas isso não quer dizer que todo colérico vai querer necessariamente ser um líder. Às vezes ele pode querer liderar, mas não estar tão à frente, ou então ser tão visto assim. Às vezes ele pode liderar algo mais nos bastidores, ele não precisa estar sempre em evidência, tá? Apesar de muitos coléricos, eles têm este comportamento, né? Eles gostam muito de ser o centro das atenções, de estar à frente, de estar em evidência, nem todo colérico vai ser assim. Porque a gente precisa entender que, por mais que tenha o temperamento, a gente vai ter os aportes ali. Eu vou falar sobre eles, tá? Porque o colérico, ele pode ser tanto fogo quanto fumaça ou brasa, tá? Que está dentro aí do temperamento do colérico, do fogo, mas que pode estar mais voltados para um ou para outro aporte. E nós vamos falar depois também, tá bom? Então, o colérico, ele possui uma personalidade, né, bem forte, bem dominante. Muitas vezes o colérico, ele é visto como uma pessoa que não escuta as outras, que quer passar por cima das pessoas, como uma pessoa dura e fria. Mas o colérico, ele tem essa característica, porém, nem todo colérico também vai ser assim. O colérico, por mais que ele tenha essa postura, muitos deles vão precisar do apoio de outras pessoas. É que para o colérico é mais difícil ele admitir que ele precisa da ajuda das outras pessoas. Se você for olhar para o fogo, né, o fogo é o elemento que mais precisa dos outros elementos para se manter aceso. Então, por exemplo, ele precisa da madeira para continuar aceso, ele precisa do ar para continuar expandindo. Então, o colérico ele tem uma questão de uma dependência, só que para ele é muito difícil de admitir. O que nós temos que falar sobre este temperamento? Primeiro de tudo, é um temperamento que é quente e seco. E o que significa isso? Nós temos dentro dos 4 temperamentos a questão da sequidão e da umidade. E o que é isso, tá? A questão da sequidão é aquela pessoa que ela é mais rígida, ou então é aquela pessoa que ela é mais profunda naquilo que faz, ela precisa de profundidade. Então, os coléricos, eles não gostam de ser superficiais ou de estar com pessoas, muitas vezes, que são mais superficiais. Para ele é muito difícil isso. Por quê? Porque o colérico, para que ele faça algo, ele precisa ver sentido, profundidade. Então, a sequidão, ela tem a ver com a profundidade daquilo que ele faz. Então, por exemplo, se alguém convida um colérico para ir numa festa, ele não vai simplesmente, eu vou e tudo bem, né? Ele vai querer saber quem vai estar naquela festa, qual o motivo daquela festa, por que aquela festa está acontecendo. Ele sempre vai querer saber o porquê ele está indo naquele lugar. Porque para ele é a questão mais profunda, ele precisa dessa profundidade. A questão da quentura é porque o colérico ele é muito expansivo, ou seja, o colérico ele é para fora. Aonde ele chegar, ele vai dominar este ambiente, ele vai chamar a atenção para si. Então, ele é aquela pessoa expansiva. Se ele chegar numa festa, ele vai estar ali conversando com as pessoas, ele vai querer interagir.
Então, a expansão, a quentura, ela tem a ver com essa expansão mesmo, com ser mais extrovertido, de ter essa sociabilidade. Então, para ele é mais fácil de socializar. Porém, o que a gente tem que ver aqui, que o colérico, ele tem essa expansão, mas ele não é aquela pessoa que ele vai chegar num ambiente, ele vai conversar com todo mundo, como, por exemplo, os sanguíneos. O colérico, ele é mais estratégico. Então, ele sempre vai chegar numa festa e ele vai olhar qual é o grupo de pessoas que, para ele, seja mais assim, que tenha algo a mais que ele possa extrair daquele grupo. Então, se ele chegar naquelas pessoas, naquela festa, quais são as pessoas que têm uma conversa mais interessante, que ele possa trocar ali, né, informações, que ele possa adquirir conhecimento. Por quê? Porque ele está sempre buscando a profundidade das suas relações. E por que a gente fala que se a gente olhar para os elementos da natureza, a gente vai conseguir ver exatamente as características, né, de cada temperamento? O colérico, a característica dele é que quando alguém faz algo para ele, por exemplo, alguém o magoa, alguém o fere, ele vai ter nele uma marca. Então aquilo vai marcar o colérico de uma forma profunda. Porém, como ele é o fogo, ele vai deixar uma marca em alguém também. Então, ele vai marcar aquilo nele. Então, alguém fez algo para ele, ele vai remoer aquilo e vai passar anos e o colérico vai falar sobre aquele assunto quando ele tiver a oportunidade. Porém, ele sempre vai deixar, ter ali um momento, ele vai ter a oportunidade de deixar uma marca em alguém também. Quando você coloca a mão no fogo, você vai perceber que o fogo queima e ele deixa uma marca em você, né? Então, assim como ele marca por onde ele passa, ele vai deixar uma marca na outra pessoa. Ele sempre vai buscar um ponto em que ele possa falar para aquela pessoa que vai, de fato, atingir aquela pessoa naquilo que mais dói nela. Então, o colérico, ele tem essa característica, assim como o fogo. E as pessoas têm essa visão de que o colérico, ele é focado em tudo que ele faz. O colérico, tudo que ele começa, ele termina. Só que uma coisa aqui que a gente tem que pontuar, que não é porque você não é focado que você não é colérico. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não sou focada, então eu não sou colérica. Não é sim, sim, não, não, gente. O temperamento, como eu falei, ele tem os seus aportes. Então, pode ser que a pessoa seja um pouco mais voltada para um aporte mais úmido ou seja voltada para um aporte mais frio. Então, a gente tem que olhar isso também, tá? Porque o colérico não é que ele é focado em tudo que ele faz. O colérico, ele é focado naquilo que interessa a ele. Então, por exemplo, se você pegar, jogar um rastro de pólvora, ele vai seguir exatamente naquele rastro da pólvora, até o final. Porém, se você tacar fogo no mato, você vai ver que o fogo ele vai se expandindo para todo lugar, toda a direção. Então, o colérico, ele é focado, mas ele é focado naquilo que lhe convém. Não é em tudo que ele faz, mas aquilo que ele se propõe a fazer, ele vai até o final. Um dos maiores desafios que o colérico ele vai enfrentar é a sua impulsividade e a sua ira. Porque ele precisa tomar muito cuidado com essa questão de tomar atitudes impulsivas por conta dessa questão da quentura, né? Então ele tem essa resposta à vida muito rápido, às coisas muito rápido, e essa questão da ira. Então, quando acontece alguma coisa que deixa o colérico com raiva, ou que ele fica magoado, ele se ira muito fácil. Então ele tem essa tendência a irar-se muito. Então, esse é um dos desafios do colérico, é ele trabalhar a mansidão e a paciência na sua vida. Então, um ponto que seria importante para os coléricos antes de tomar qualquer decisão, eles terem essa percepção de parar e pensar sobre aquilo antes de deixar que aquela ira que ele está sentindo torne-se em impulsividade e acabe tratando as outras pessoas de uma maneira que depois ele venha a se arrepender, né? E porque o colérico, por mais que as pessoas tenham essa visão de que é um temperamento que não se importa com o outro, que acaba falando tudo e que não se importa com a emoção da outra pessoa, se vai magoar ou não. Como eu falei que o colérico tem essa questão muito da dependência também, ele acaba se importando depois que passa a ira. Então ele percebe que ele errou e ele sente que ele precisa ir lá e consertar aquilo que ele fez. Então, muitas vezes, ele vai ter atitudes muito impulsivas que depois ele vai precisar consertar aquilo que ele fez com a outra pessoa. E quais são os aportes, então, dos coléricos, tá? O colérico, ele pode ser fogo, como eu falei, que é esse mais impetuoso, que é esse mais expansivo, que é esse que está sempre buscando a atenção para si, que é muito expansivo mesmo para fora.
e que tem essa questão, né, mais do irar-se, né, de ser muito mais seco e ter essa questão da quentura muito forte do colérico, como ele também pode ser um aporte mais fumaça. O que seria isso? É um colérico que se aproxima mais da umidade. Então, ele passa, por exemplo, a se aproximar mais da questão ali do ar, por exemplo, do sanguíneo. Então, ele passa a ser uma fumaça. Ao fogo, quando você joga ali a água, né, no carvão, por exemplo, que começa a subir aquela fumaça, é aquele colérico que ele é um pouco menos, essa expansão toda, essa quentura que ele tem muito forte, e acaba sendo um pouco mais maleável, ele acaba trazendo um pouco mais da umidade ali, e ele começa a ser um pouco mais brando. E nós temos também o colérico brasa, que é aquele que se aproxima um pouco mais do aporte frio. Você já começa a perceber que você pode se aproximar um pouco mais, que você já começa a esquentar a sua mão próximo. O fogo, você já não consegue chegar tão perto quanto a brasa, né? Então, é aquela pessoa que ela já se aproxima um pouco mais do aporte frio, que ela já tem mais essa questão menos expansiva também, ela já começa a ser mais introspectiva, chama menos a atenção para ela e já não está tão naquela expansão e naquela quentura que seria o colérico fogo, tá? Então seriam esses três aportes. Agora nós vamos falar sobre o temperamento dos sanguíneos, que é um temperamento quente e úmido, assim como o ar. E por que quando a gente fala dos sanguíneos, a gente consegue olhar para o elemento da natureza do ar e trazer essas características, né, essa comparação com os sanguíneos? Porque os sanguíneos, assim como o ar, que quando entra no ambiente, ele vai para todos os lados, ele se expande muito fácil, né? O sanguíneo também é assim. Quando ele chega num lugar, numa festa, o sanguíneo, ele tem essa facilidade de comunicação, de expansão. Então, essa quentura do sanguíneo, né, que ele é quente e úmido, diferente do colérico, que é o quente e o seco, né? A umidade do sanguíneo, ela vem mais na superficialidade, mas ele tem essa quentura da expansão, que é para fora, que as respostas na vida dele também são muito rápidas, mas ele tem essa questão da superficialidade, ele não mantém a profundidade. Então, por exemplo, numa festa, se você chamar um sanguíneo para ir numa festa, ele não vai perguntar quem vai estar lá, por que a festa vai acontecer. Ele vai perguntar se tem lugar para sentar, se a comida é boa, se vai ter música. Porque o sanguíneo, ele gosta dessa parte mais concupiscente, ou seja, das coisas mais gostosas e fáceis, diferente do colérico e do melancólico, que eles são voltados mais para o irascível. Que o que é isso? O irascível é aquela parte mais difícil das coisas, mais árduas, mais profundas. E o sanguíneo e o fleumático não, eles gostam das coisas mais superficiais, eles gostam de uma comida boa, de estar num lugar onde eles possam se divertir, onde eles possam conversar, onde eles possam descansar. Então eles gostam de curtir as coisas boas, né? As coisas boas da vida. E o sanguíneo, ele é um temperamento muito conhecido por isso, por essa alegria, por essa expansividade. Aonde ele chega, ele traz essa alegria para o ambiente e as pessoas gostam de estar próximas dessa pessoa, desse temperamento. Então, assim como o vento, né, que se espalha de um lado para o outro, que consegue entrar num espaço e já ocupar também esse espaço muito rápido, tem essa comunicação, né, essa expansão. O sanguíneo, ele é assim. Então, eles têm essa característica, né, de trazer vida para o ambiente que ele está, de trazer energia para o ambiente que ele está. Tanto que muitas pessoas que convivem com sanguíneos, às vezes reclamam que o sanguíneo fala demais, tem essa expansividade demais, e às vezes acaba também atrapalhando um pouco os relacionamentos por essa questão do sanguíneo, muitas vezes não saber a hora de parar, não saber a hora de se portar, e isso acaba também influenciando muito, né, dentro do casamento, dentro do relacionamento. Assim como os coléricos, né, como eu falei, ele precisa ter essa visão de ter paciência, às vezes de não ser muito impulsivo. Os sanguíneos, por terem essa quentura também, eles precisam ter este cuidado com a impulsividade. Porque os sanguíneos também são muito impulsivos e muitas vezes num relacionamento onde nós temos um colérico e sanguíneo, acaba acontecendo muitas brigas por conta o quê? Dessa impulsividade. Porque um não tem muita paciência, o outro acaba sendo muito impulsivo e acabam tendo algumas atitudes, falando algumas coisas que acabam fazendo com que a outra pessoa também queira falar, também queira se colocar. Então, o sanguíneo e o colérico ali no relacionamento, eles podem ter muitas faíscas mesmo, né? Porque quando você coloca muito ar no fogo, o que acontece? O ar aumenta, vira uma labareda. Então, muitos casais onde o colérico e o sanguíneo convivem, né? Acabam tendo algumas discussões e problemas que poderiam ser evitados
por conta dessa quentura, muito dessa expansão e dessa falta de paciência também, dessa impulsividade dos dois, que acaba fazendo com que um e o outro acabem brigando por coisas bobas, por pequenas coisas. Os sanguíneos também podem se irar com facilidade. Mas a questão do sanguíneo é muito mais o que? Dele se concentrar. Qual que é o desafio ali do sanguíneo? Dele se concentrar naquilo que ele está fazendo. O sanguíneo tem muita dificuldade de foco. Então, ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele quer, ele começa um curso, ele nem termina aquele curso, ele já quer fazer outro. Ele está comendo alguma coisa, ele já está pensando no que ele vai comer depois. Ele começa a fazer academia hoje, ele já quer o resultado daquilo que ele está fazendo. Por quê? Uma das questões que o sanguíneo tem é que ele quer tudo ao mesmo tempo e muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele vai precisar trabalhar isso nele. Muitas vezes, trazer um pouco mais esse lado do irascível, que das questões mais árduas, mais difíceis, se forçar a fazer coisas que não gosta, para que ele consiga focar, manter os compromissos dele, manter o foco nas coisas importantes, porque senão, assim como o ar que se expande muito rapidamente, o sanguíneo tem essa característica de querer tudo ao mesmo tempo, de querer muitas coisas e no final acaba não terminando nada. E acaba se frustrando porque não tem os resultados. E vê os outros, né, as outras pessoas conquistando e ele não. Mas por quê? Por conta dessa dificuldade que o sanguíneo tem de foco. Então, é muito importante que ele trabalhe isso nele. Então, ele precisa trabalhar essa questão da disciplina e da constância. Para o sanguíneo é muito difícil ser constante, né? Ele se manter constante. Então, como eu falei do rastro de pólvora do colérico, quando ele quer algo, ele queima até o final, ele vai até o final. Para o sanguíneo, isso é muito complicado, é muito difícil a constância. Porque você consegue focar o ar? Você não consegue pegar o ar e focar em algo. O ar, ele se expande, aonde ele entra, ele vai dominar aquele ambiente, ele vai querer tudo, ele vai querer tocar em tudo no ambiente. Então, para o sanguíneo, essa é a dificuldade e esse desafio. Então, ele precisa ter esse cuidado para que no relacionamento dele não vire um relacionamento que não tem rotina, que vira uma bagunça, que muitas vezes essa forma que ele tem de começar e não terminar pode muitas vezes desagradar o seu parceiro. Então, é muito importante que ele tome cuidado com essa expansão demais, com essa quentura demais, com essa expansão demais do ar. E quais são os aportes, então, do sanguíneo, né? O sanguíneo ele pode ser o ar, o sereno ou o vento. Então, o ar, que eu já falei, que é aquele sanguíneo muito quente, expansivo, que é aquele que sempre fala demais, sempre tem muitos amigos, está sempre querendo tudo, fazendo tudo ao mesmo tempo, e não mantém o foco daquilo que realmente quer fazer. Mas nós temos, por exemplo, o sanguíneo vento, que é aquele sanguíneo que muitas vezes ele vai se aproximar mais de um aporte mais seco. Então, é aquele que se aproxima mais dessa questão mais profunda, que é aquele sanguíneo que não é tão expansivo, que é aquele sanguíneo que consegue focar mais, que ele é mais tranquilo mesmo. E tem o sanguíneo sereno, que é aquele que vai se aproximar do aporte mais frio. Comigo acontece isso, né? Meu temperamento é sanguínea e já me confundiram com o temperamento colérico. Eu tenho amigas minhas que falam, eu tinha certeza que você era colérica. Por quê? Eu sou uma sanguínea que eu tenho a minha expansão, eu gosto muito de conversar com as outras pessoas, eu gosto de chegar num ambiente, fazer amigos, porém eu sou mais contida, eu sou um pouco mais na minha, eu não gosto muito de chamar tanta atenção para mim. Então, por eu ter convivido muito com aportes mais frios, eu consigo ter essa questão mais tranquila, mais na minha. Eu não sou tão expansiva assim. Eu sou uma sanguínea mais contida, né? Então, por isso que às vezes as pessoas me confundem com o temperamento colérico. Além de eu ser casada com um colérico, e é óbvio que quando você é casado com alguém, você acaba mimetizando o comportamento do outro. E o que é isso? Você acaba trazendo algumas características do seu companheiro para você. Então, por exemplo, na minha questão de ser mais quente e úmida e o meu marido ser mais quente e seco, eu preciso da secura que ele tem para que eu consiga focar naquilo que eu preciso fazer, que é a profundidade. Porque senão eu fico muito superficial e eu não consigo focar naquilo que eu preciso fazer. Então, meu marido fala que eu sou assim, né? Passa uma borboleta, eu fico, olha que borboleta bonita, sendo que eu estava escrevendo algo, eu estava trabalhando ali. Então, assim, foca, né? Volta para o que você está fazendo. Então, é você pegar aquilo que o outro tem, que falta em você e se completar. Então, é por isso que você precisa saber qual é o temperamento da pessoa com quem você está casado, para que você comece a perceber, bom, ele tem algo que eu não tenho, então o que ele tem pode completar em mim.
né? Então, isso é muito importante. Agora nós vamos falar sobre os melancólicos. Então, os melancólicos é o elemento terra, ou seja, é um temperamento que é mais seco e mais frio. Ou seja, a secura, como eu falei, daquela profundidade, assim como os coléricos, os melancólicos também têm essa característica da profundidade, de serem mais analíticos, de quererem ter mais sentido naquilo que eles estão fazendo, porém eles são mais frios. O que significa isso? Que eles são menos expansivos, então eles são mais introspectivos, diferente do temperamento quente, né? Como eu falei, que é o colérico e sanguíneo, que são muito expansivos. Os melancólicos, eles são pessoas mais introspectivas, detalhistas e analíticos. Então, você não vai ver um melancólico quando ele precisa tomar uma atitude ou quando ele precisa tomar uma decisão, você não vai ver ele ter essa impulsividade, ele tomar essa atitude de forma impulsiva, porque antes ele vai analisar, ele vai ver os detalhes daquilo, ele vai estudar sobre aquilo e só depois de que ele estudou muito, que ele viu quais são as possibilidades, principalmente os prós e os contras, é que ele vai tomar uma atitude, é que ele vai de fato tomar a decisão. Ele não vai ser essa questão mais impulsiva, que ele demora um pouco para responder às questões da vida. Então, por exemplo, ele não tem essa expansão como os sanguíneos e os coléricos, que quando algo vem para a vida deles, eles são mais rápidos nas respostas da vida. O melancólico não, ele vai precisar analisar, ele vai precisar pensar. Então, ele tem mais lentidão nas respostas que ele vai dar para as coisas que exigem dele sentido, que exigem dele decisões. Então, ele vai precisar de um pouco mais de tempo do que os temperamentos quentes. Então, eles podem muitas vezes ser vistos como aquele temperamento que é como uma rocha firme, muito rígida, né? Dos pontos dos melancólicos que muitas pessoas podem trazer sobre esse temperamento é que são pessoas muito rígidas. Tem uma dificuldade, muitas vezes, de mudança. Às vezes, quando eles estão muito acostumados com uma questão da rotina, então, para eles, a rotina é muito importante, eles terem a vida muito estruturada, tem uma certa dificuldade de abrir mão disso, né, para viver coisas novas. Então, acabam tendo muito medo da mudança, medo de fazer outras coisas. E isso acaba tornando eles muito rígidos, né? Quando a gente fala rígido, a rigidez que a gente fala é dessa questão da mudança, de fazer coisas novas, de abrir a mente para outras coisas. Muitas vezes, para o melancólico, é muito difícil ele abrir mão daquilo que ele já viu dando certo, daquilo que ele está fazendo. Então, ele precisa tomar cuidado, né? Um dos desafios do melancólico é que muitas vezes ele pode ser visto como pessimista, como essa pessoa rígida, que muitas vezes vai exigir dele que ele tome uma posição e às vezes ele não quer tomar por medo, né, daquela decisão, impactar toda a sua vida. Por ele ser muito analítico, ele sempre vai olhar por este lado mais pessimista, né? Se aquilo vai impactar a vida dele negativamente. Então, muitas vezes ele não vai tomar aquela atitude, ele não vai tomar aquela decisão por medo das consequências daquilo na vida dele. E isso acaba sendo um ponto difícil para o melancólico, porque às vezes ele quer fazer, ele quer expandir, mas ele tem essa questão da rigidez para a mudança. Então, ele acaba sendo muito difícil para esse temperamento. E o melancólico, ele é altamente influenciado pelas experiências que ele vive. Então, é diferente, né, do sanguíneo, por exemplo, né, que eu não mencionei sobre o sanguíneo, é que ele não guarda aquelas coisas que acontecem com ele. Então, o sanguíneo, se alguém faz algo para ele, naquele momento ele até fica chateado, mas depois ele esquece, ele não se lembra. Muitas vezes, né, meu marido pergunta para mim, lembra que fulano falou aquilo sobre você? Não, eu nem me lembro o que o fulano falou. Então, tem essas questões assim de não guardar. Já o melancólico, ele tem aquilo, como eu falei também, do colérico. Ele guarda muito aquilo que acontece com ele. Só que diferente do colérico, que ele, além de marcar nele, ele vai dar um jeito de marcar você também sobre aquilo que você fez nele, o melancólico não. Ele não marca o outro, mas aquilo fica profundamente marcado nele. Ele fica remoendo aquilo dias, meses, anos até, e ele não se esquece daquilo que fazem com ele. Então, ele acaba sendo muito profundo também nessas questões das emoções, e isso também acaba prejudicando, por quê? Porque muitas vezes tem dificuldade de colocar para fora aquilo que sente, de deixar questões do passado, né? E isso acaba prejudicando também nos relacionamentos, porque às vezes tem dificuldade para perdoar o marido, a esposa, porque fica remoendo, porque você fez isso comigo, porque você fez isso comigo há anos atrás, e traz muitas vezes as questões do passado para o relacionamento e acaba trazendo brigas desnecessárias que poderia ter sido evitada quando ele colocasse aquilo para fora, né?
Por os melancólicos terem essa questão da rotina, né, daquilo que eles forem fazer também, eles são muito focados. Esse é um ponto muito positivo do temperamento deles. Por quê? Porque eles são pessoas que, quando eles querem fazer alguma coisa, ou quando alguém exige deles que façam, eles fazem tudo muito bem feito. E essa rotina deles muito detalhada é o que ajuda muitas vezes eles conquistarem coisas além do que as outras pessoas poderiam conquistar. Então, por ele ter este planejamento, esta análise sobre o que ele vai fazer, ele consegue ter esta visão de futuro. E muitas pessoas vão chamar os melancólicos para serem, por exemplo, pessoas que vão ser à frente de projetos. Por quê? O melancólico, por ele ser mais introspectivo, ele não gosta de ser o centro das atenções. Mas o que ele gosta? Ele gosta de encabeçar as coisas. Então, por exemplo, ele não quer ser o líder, mas ele quer ser o líder do quê? Dos pensamentos, dos questionamentos. Ele quer ser o líder daquele que vai montar todo o projeto para outra pessoa apresentar. Mas ele é aquela pessoa que vai usar de toda a sua estratégia, de toda a sua rotina que ele cria ali, de visão de futuro, para quê? Para ajudar o grupo. Então ele vai ser essa pessoa que vai ter essa visão e que muitas vezes ele vai ser chamado justamente por essa forma que ele tem de ser focado, ser disciplinado a fazer aquilo que ele foi chamado. Então ele constrói uma vida, né? Ele tem uma vida numa base muito sólida. Por quê? Porque ele tem esse aprofundamento, ele tem essa questão da terra, né? Como eu falei, a terra é um elemento que, quando você pisa nela, quando você crava um espeto na terra, ele marca com muita facilidade. Porém, ele tem essa questão da firmeza, de criar uma vida numa base sólida, e que muitas vezes ele vai demorar um tempo para se abrir com as pessoas com quem ele conhece. Por quê? Porque assim como a terra, você precisa arar a terra quando você quer plantar algo, você precisa cultivar aquela terra, você precisa trabalhar ela. O melancólico também é assim. Se você quer ter um relacionamento profundo com ele, você precisa trabalhar isso, você precisa conquistar a confiança do melancólico. Ele não se abre para todo mundo. Ele tem essa questão, como eu falei, mais analítica. Então, até mesmo nas amizades, ele vai perceber se aquela amizade tem pontos positivos, negativos. Muito dificilmente um melancólico assim, ele vai se decepcionar com as pessoas. Por quê? Porque ele analisa muito bem. Ele está sempre de olho, ele está sempre ligado no que está acontecendo. Por quê? Porque ele fala menos e observa mais. Então, um dos desafios do melancólico é ele trabalhar essa questão de ser muito crítico, às vezes, muito pessimista, e por ele se preocupar demais com essas questões emocionais, ele acaba focando muito naquilo que está dando errado. Né? Então, por ele ter essa visão mais pessimista mesmo, ele acaba focando muito naquilo que está dando errado e esquece de olhar para aquilo que já deu certo. Então, por isso que ele precisa trabalhar isso nele, ter essa visão um pouco menos rígida, para que ele consiga, de fato, expandir um pouco mais, ter essa visão melhor das coisas que estão acontecendo e não somente para o lado negativo. Quais são os aportes do melancólico? Então, nós já falamos do terra, né? Da terra, que é aquele que marca com muita facilidade, que ele tem essa questão mais analítica, mais rígido. E nós temos quais os aportes? A pedra e a argila. Então, qual é a questão da pedra? Ele vai se aproximar mais de quem? Do aporte mais quente. Então, o que a gente, quando a gente pega a terra, esquenta essa terra, ela vai virar o quê? Pedra. Então, quando a terra está muito dura, muito seca, ela é a pedra. E aí a gente tem aqui essa questão do aporte, quando ele se mistura muito com o aporte seco e quente, porque ele já tem essa secura, mas ele é frio. Então, quando ele se aproxima de alguém que já é seco, mas também é quente, o melancólico ele pode virar uma pessoa ainda mais rígida. E além de rígida, explosivo. Que assim como os coléricos, que são impulsivos, irados e explosivos, o melancólico, quando ele começa a ter esse aporte mais pedra, ele se torna uma pessoa ainda mais rígida, só que explosiva. Então ele traz algo ainda mais para o seu temperamento, tá? Então precisa tomar muito cuidado, porque além da secura, ele vai ter também a questão da quentura junto, e isso acaba virando também uma questão aí bem difícil de lidar, tá? Agora, o aporte de argila é quando a terra vai se misturar com o quê? Com a umidade. Então, por exemplo, com a água, né? Quando você mistura a água e a terra, ela vira o quê? Uma argila. Então, ele vira o quê? Uma pessoa mais flexível, mais maleável, menos rígida, né? É aquela pessoa que se torna um pouco mais superficial, ela não é aquela pessoa tão analítica. Então, ela começa a se aproximar ali, é um melancólico mais tranquilo, é um melancólico mais aberto, né, às questões, ele é menos rígido, então ele começa a trazer mais superficialidade, ele não é tão profundo naquilo que ele faz. Então esses aportes,
eles começam a trazer para o melancólico algo mais da quentura e da umidade também. E agora nós vamos falar sobre os fleumáticos, né? Esse temperamento que é como a água. Então, o fleumático, ele é um temperamento mais úmido e frio. Ou seja, ele não é tão expansivo, então ele é mais frio, né? Ele é mais introspectivo, porém ele é úmido, então ele consegue ser mais superficial, mais maleável. É aquela pessoa que não guarda rancor, que não é marcado. A água, quando você coloca a mão na água, você pode ver que ela se molda a sua mão. Quando você coloca água num copo, ela se molda aquele objeto. Então ele se molda ao ambiente, ele é mais flexível, não é um temperamento rígido, apesar dele ser mais frio, mais introspectivo, o fleumático ele consegue sim ter essa questão de fazer amizade, aonde ele chega ele consegue ter mais essas conversas, fazer amigos, ser mais sociável. Por quê? Porque ele tem essa questão da umidade, então ele é mais flexível, ele quer saber mais das pessoas, ele quer isso, ele quer, então ele gosta disso. Só que por ele ser mais introspectivo, o fleumático ele acaba sendo visto como uma pessoa que não se importa muito com o outro, não se importa muito em conversar, que para ele tanto faz a pessoa estar ali ou não, mas é que na verdade ele tem essa questão mais na dele, né? Ele é um temperamento que é visto mais na dele. Por exemplo, se você olhar para a água, onde você coloca ela, ela fica parada. Se você colocar ela num copo, ela fica parada. Então ele é mais tranquilo, ele é mais na dele mesmo. Então, o fleumático ele é mais calmo, ele é paciente, ele é adaptável a este ambiente, né? Ao ambiente que ele está. Porém, nem todo fleumático vai ser tão zen assim, tá? Tem muito fleumático que ele vai guardando aquilo e quando ele coloca para fora, ele é aquela pessoa que vira um tsunami, tá? Então, muitas vezes ele é visto como um temperamento que, muitas vezes é passivo, é mais na dele, só que quando as pessoas irritam muito o fleumático e ele vai falar, é a hora que ele põe tudo para fora e às vezes vira um tsunami mesmo que vai arrastando e levando todo mundo. O fleumático, ele tem essa questão, por ele ser, ter essa visão, assim, se você olhar para a água, como eu falei, mais parada, nos relacionamentos, as pessoas que são casadas com o fleumático acaba trazendo o quê? A questão de, meu marido, ele é muito passivo, às vezes eu tenho que ficar puxando a carroça dele, eu tenho que falar o que ele tem que fazer, a minha mulher, tudo eu tenho que falar, tudo eu tenho que pedir. Por quê? Porque o fleumático, ele tem essa questão, como eu falei, de ser mais passivo mesmo. E por ele ter essa questão da umidade, que ele é mais superficial, ele não se aprofunda muito nessas questões. Então ele gosta das coisas o quê? Mais concupiscentes. Então, aquilo que é mais gostoso, ele preza muito por comer bem, por descansar, por estar na sua vida ali fazendo aquilo que ele gosta. Ele tem essa questão de gostar mais também da rotina, mas ele não é tão rígido quanto o melancólico, mas ele também precisa dessa rotina, ele também precisa dessa vida mais linear. O fleumático, ele tem muita dificuldade também de desapegar das coisas. Então, muitas vezes, ele é muito apegado àquilo que ele tem. Ele acha que aquilo define ele. Então, ele tem uma dificuldade, muitas vezes, de abrir mão de coisas velhas para receber o novo. E isso é uma coisa que o fleumático ele precisa estar sempre atento sobre isso, porque senão ele acaba ficando muito passivo e muito apegado àquilo que ele tem e acaba não galgando outras coisas, né? Não conquistando outras coisas por conta dessa questão dele ser mais passivo mesmo. E por ele ter essa passividade, então ele tem dificuldade de tomar decisões. Então ele acaba sendo muito cobrado muitas vezes de você precisa tomar decisão, você precisa decidir o que você quer. Então o fleumático às vezes muito indeciso e isso acaba influenciando também nos relacionamentos, porque o parceiro acaba reclamando muito de que muitas vezes ele nunca decide, ele nunca sabe o que quer e isso acaba trazendo algumas consequências para dentro do casamento também. E por ele prefere evitar, muitas vezes, os conflitos, né? As discussões, ele prefere evitar as mudanças, então ele acaba concordando muito com o que as outras pessoas falam, com o que o marido fala, com o que a mulher fala, porque ele se adapta muito a esse ambiente, e por essa falta de posicionamento, muitas vezes por ele evitar os confrontos, ele acaba que não se posicionando naquilo que ele precisaria. E isso acaba prejudicando muitas vezes o fleumático, porque ele não consegue se posicionar para evitar conflitos, aonde muitas vezes ele precisaria criar ali um conflito, até para que ele precisasse muitas vezes resolver algum problema na vida dele. E isso faz com que o parceiro acabe ficando um pouco irritado, porque precisa sempre ter que puxar, sempre falar o que tem que fazer. Então, o fleumático ele precisa tomar muito cuidado nesse ponto.
Então, o fleumático, ele precisa e é essencial que ele aprenda a sair da zona de conforto, a sair da rotina, a fazer coisas diferentes. Por quê? Porque ele precisa ser mais assertivo. Ele precisa sair dessa vida dele passiva, de rotina, porque muitas vezes é isso que vai influenciar para que ele não alcance outros passos, para que ele alcance outras coisas na vida dele. Então, isso faz com que o fleumático ele acabe ficando nessa passividade e que a vida dele, muitas vezes, ele acaba vendo a vida dele passar e ele vê que ele não conquistou. Então, ele se frustra também muito por conta disso. Um ponto muito positivo dos fleumáticos é que eles sempre vão ser aquelas pessoas que são chamadas para mediar conflitos. Ele é muito bom em mediar conflitos. Então, ele evita os confrontos, mas quando existem conflitos entre as pessoas que ele pode estar ali para mediar, o fleumático é uma das pessoas que faz isso com maestria. Então, é muito importante você ter um fleumático também ali no seu convívio, porque ele sabe muito como mediar, né, o conflito das outras pessoas, mesmo que nos conflitos dele, ele evite a todo custo. E quais são os aportes do fleumático? Então, nós falamos da água, né? Aquele mais passivo, mais parado, aquele que tem a umidade, né? Muito expressiva, mas também a frieza. E nós temos os aportes do vapor e do gelo. Então, o fleumático vapor é aquele que vai se aproximar o quê? Mais da quentura. Então, por exemplo, do ar, né? Do sanguíneo. Então, esse vapor seria o quê? Um fleumático que é mais expansivo, um pouco mais expansivo, que é menos introspectivo, que gosta mais de ir para a vida, que tem essa resposta mais rápida às questões da vida, né? Porque assim como o melancólico, o fleumático, por ele ter a frieza, eles têm essa dificuldade, muitas vezes, de responder com rapidez, porque eles sempre vão analisar primeiro, né? Então, ele tem essa questão do vapor, do quê? De ser um pouco mais expansivo, de ser aquele fleumático quase um sanguininho, sabe? Que a pessoa olha e fala assim, nossa, mas você não parece fleumático, você parece sanguíneo, até confunde um pouco. Porque ele é mais extrovertido, ele é mais aberto, né? Então ele é mais expansivo nesse sentido. E tem o gelo, que é o quê? A água, quando ela endurece, ela vira gelo. Então é mais o quê? É aquele fleumático que ele vai se aproximar mais da sequidão. Ou seja, ele vai ficar um fleumático mais rígido, mais focado. Aquele fleumático que sai da passividade começa a ir mais para a assertividade, tá? Então nós temos esses 3 aportes do fleumático. Agora que você já conheceu os 4 temperamentos e como eles surgiram, eu quero saber de você. Qual é o seu temperamento? Você já conseguiu identificar aqui qual desses 4 é o seu temperamento? E eu quero te desafiar neste vídeo para que você assista este vídeo e consiga identificar qual é o temperamento do seu cônjuge. Porque isso vai ajudar demais a você identificar tanto o comportamento, né, e o temperamento dele, quanto o seu também. E até dos seus filhos, das pessoas que estão ao seu redor. E do quanto isso vai facilitar para que você consiga entender muitas vezes que a forma como aquela pessoa é, como ela age, é porque ela tem algo de mineral nela, aquilo é dela. Muito daquilo ali que ela tem nunca vai mudar. Porém, com o amadurecimento, né, da personalidade, ela consegue ir trabalhando essas questões nela. Então, que você entenda que se no seu temperamento você tem algo que você precisa trabalhar, que é um desafio para que você melhore enquanto pessoa, que você busque esse amadurecimento, que você busque esta mudança para que você consiga ser uma pessoa melhor. E não que você fique fechado e focado nesse temperamento para trazer como uma desculpa para você não mudar, tá? Então isso vai ajudar demais no seu casamento, nos seus relacionamentos como um todo. Se você gostou desse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, não esquecer de comentar, de compartilhar com alguém que você sabe que precisa entender mais sobre os temperamentos, de alguém que vai gostar de ver esse vídeo, de ver sobre este tema. E eu quero pedir para que, se você chegou até aqui, para que você deixe nos comentários qual o seu temperamento, qual o temperamento do seu marido ou da sua esposa, se você teve dificuldade para saber ou conhecer o seu temperamento, que eu vou te ajudar aqui nos comentários. E deixa para mim também quais os próximos temas que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. E não se esqueça que juntas nós vamos criar este movimento de restauração de casamento. Até a próxima quinta-feira.